Graça e paz, família. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, do Rima Teológica. E eu estou aqui no Teologicamente, apresentando meus devocionais. Gostaria de agradecer a toda a família do TCast, também conhecido como Podcast Teologicamente. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Gênesis 6:5. Eu não sou tão velho assim, mas sou de uma época onde o acesso à pornografia era bem mais restrito. Antigamente, geralmente o acesso que os jovens tinham a algum conteúdo erótico era através de revistas com imagens de mulheres nuas, e conhecíamos essas revistas na casa de algum tio tarado. Lembro da primeira vez que tive acesso a uma imagem de sexo explícito. Foi entrando escondido na salinha só para adultos na locadora de fitas de vídeo, e foi um choque. Enfim, geralmente era dessa forma o acesso a conteúdo pornográfico, bem mais restrito do que hoje. Vivemos hoje em uma sociedade muito mais pornográfica do que há 20 anos atrás. Hoje uma infinidade de pornografia se encontra a um clique no seu smartphone. E um fato é que até mesmo pré-adolescentes têm sido atraídos pela pornografia. Crianças. Por isso, tome cuidado ao dar um celular ao seu filho, antes do tempo certo, da idade certa, antes de você ter o instruído na visão correta a respeito do sexo dentro dos propósitos de Deus. Por isso eu te digo, fale sobre sexo com o seu filho, porque de um modo ou de outro ele vai ter contato com isso. Na escola, por exemplo, quando alguma criança mal educada falar a respeito disso, e até mesmo expor conteúdos eróticos na escola, porque crianças têm levado celular na escola, fora os funks depravados com letras extremamente pornográficas. E isso vai gerar uma curiosidade em seu filho. A real é essa. Por isso, se ligue, pai e mãe. Essa é a situação atual. Porém, não quero dizer que a depravação do ser humano caído há 20 anos atrás era mais light. Acontece que agora, pela facilidade da tecnologia, a depravação é mais instigada, o que gera um aumento da impiedade. Aumento da impiedade não somente no sentido escatológico, mas também no sentido de aumento de perversão sexual. O que no passado era considerado bizarro, hoje é considerado belo e até mesmo libertador. Erotização escancarada, um banquete ilícito. E o pecado é gradativo, ele te arrasta e te prende. E quando isso acontece, nossa consciência acaba se tornando cauterizada e deixamos de nos preocupar com ele. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13 está escrito assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nos tornamos cada vez mais pervertidos quando nos entregamos ao pecado deliberadamente e escravizados, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, versículo 16. Diz assim: vocês não sabem que quando se oferecem como escravos, tornam-se escravos daquilo que obedecem? No entanto, meus irmãos, sabemos que Cristo veio para nos libertar. E assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, que não venhamos fazer como muitos no passado que queriam voltar para a escravidão. Estamos vestidos com a justiça de Cristo e que não venhamos nos revestir do velho homem, mas que possamos mortificá-lo a cada dia, olhando para a cruz, pregando o evangelho para nós diariamente, meditando no horror e o preço que o pecado custou, que foi a morte de nosso amado. Como diz aquele cântico do edificante, chamado Suficiente, música que indico fortemente, que diz assim: como amarei o meu pecado, que fez morrer quem mais me amou. Como amarei o meu pecado, que fez morrer quem mais me amou.
Esse é o devocional Deus acima da pornografia. Podcast Rima Teológica.